Fala galera, aqui é o professor Marcos de Geografia do Colégio Ângulo Cerquilho e hoje a gente vai falar sobre transição demográfica. Então se liga na dica, hein? Hey! Let's go! Pessoal, transição demográfica. Todos os países passam por esse processo. Todos os países passam pelo processo de transição demográfica, que basicamente significa o envelhecimento populacional. Então os países em condições normais, desde que não haja nenhuma guerra, nenhum conflito inesperado, passam por uma fase de transição. O que é essa fase de transição? Basicamente é acompanhar o crescimento vegetativo desses países. Crescimento vegetativo que é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Taxa de natalidade, quantidade de nascidos ao longo de um ano. Taxa de mortalidade, a quantidade de óbitos ao longo de um ano em um país. Um menos o outro mostram o crescimento vegetativo. E quais são as fases da transição demográfica, pessoal? A gente tem a fase 1, com crescimento vegetativo muito baixo. O crescimento vegetativo está aqui em laranja. Por quê? Porque a gente tem uma taxa de natalidade, uma taxa de mortalidade muito alta. Pessoal, quando o país tem a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade muito alta, o crescimento vegetativo praticamente é zero. Nasce muita gente, mas morre muita gente. Pessoal, a gente costuma dizer que hoje não existe mais nenhum país que esteja na primeira fase da transição demográfica. A segunda fase da transição, característica de países subdesenvolvidos, principalmente os países da África subsaariana, alguns países do Sudeste Asiático, que tem a taxa de natalidade ainda é muito alta, mas a taxa de mortalidade começa a diminuir, porque começam a ter algumas políticas públicas em relação a isso, né? Então, uma melhoria na saúde pública, saneamento básico, né? Mais pessoas com acesso ao saneamento básico, então diminui a proliferação de doenças, a taxa de mortalidade começa a cair. Esses países, o que acontece com o crescimento vegetativo deles? Como a taxa de natalidade se mantém alta e a taxa de mortalidade começa a cair, o crescimento vegetativo cresce bastante. Então são países que têm uma população jovem muito grande, mas ainda tem muito poucos idosos. Então lembrando, países subdesenvolvidos. A maioria deles com uma população rural muito grande. Aí a terceira fase da transição demográfica, a característica dos países ditos emergentes, né, como o nosso Brasilzão aqui. Nessa fase, gente, a taxa de mortalidade continua caindo, mas a taxa de natalidade também cai. Isso daí é um fenômeno característico do processo de urbanização. Então, o país começa a ficar mais urbanizado, você começa a ter um aumento do grau de escolaridade, inserção das mulheres no mercado de trabalho, aumento da escolaridade feminina, um aumento do planejamento familiar também, porque o custo de vida na área urbana, querendo ou não, é maior do que na zona rural. As famílias começam a planejar um pouco mais quantos filhos elas vão ter e a taxa de natalidade começa a cair. Lembrando também que é importante destacar aqui as políticas de prevenção à gravidez, né? As políticas públicas que ensinam a população métodos a não engravidar. Nessa fase, gente, o crescimento vegetativo atinge o seu auge e começa a diminuir, porque a taxa de natalidade cai mais do que a taxa de mortalidade. As duas estão em queda, mas a taxa de natalidade cai mais. E a quarta fase, pessoal, a quarta fase que é característica dos países desenvolvidos. Aqui um destaque para os países da Europa Ocidental. Nessa fase, tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade atingem níveis muito baixos e aí o crescimento vegetativo também é muito baixo, né? Então são países em que a ideia, né, de constituir família, de ter vários filhos já não é mais tão constante na mente da população. O pessoal está mais preocupado em como se colocar no mercado de trabalho, em garantir o seu nível superior, alcançar faixas salariais melhores e tal, e como existe essa possibilidade, né, eles acabam deixando para depois o ter filhos, né? E a taxa de mortalidade também muito baixa, pessoal. Característica de países desenvolvidos. Pessoal, só o último toque aqui antes de fechar a nossa aula. Aqui, então, a gente pode dizer, então o melhor
é quando a gente entra na fase 4 da transição demográfica. Olha só, os motivos que levam os países a chegar nessa fase 4, de fato são positivos, mas podem surgir problemas aqui. Que problema, gente? Você vai ter um grande número de idosos, porque como a taxa de mortalidade é muito baixa, a expectativa de vida está lá em cima, então a população idosa é bem grande, e você vai ter um número bem pequeno de pessoas mais novas, porque a taxa de natalidade também caiu. E o que isso pode provocar? Primeiro, falta de mão de obra, pessoal. Vai faltar mão de obra principalmente para os empregos que exigem menor qualificação. Segundo problema, pessoal, crise previdenciária. Gente, você tem muita gente de idade para receber a aposentadoria e você não tem, em contrapartida, o necessário de pessoas para manter essa população idosa. Então aí são problemas que países como a França, por exemplo, enfrentam hoje, né? Aí você pode mexer na Previdência, o que também não é algo simples, porque isso causa revolta na população, e você pode estimular a imigração, o que pode gerar xenofobia. Vocês devem ter visto aí ao longo dos últimos anos um monte de protesto contra imigrantes na Europa, pessoal. A xenofobia é muito grande, principalmente nos países que recebem muitos imigrantes para ocupar os postos de trabalho menos qualificados. Então é isso, gente. Se liga nessa dica, cai no vestibular e agora você não vai mais errar. Aproveita aí, deixa o like no vídeo e segue a gente nas redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição, beleza? Valeu! Let's go!